Bom, doutor Israel, vamos começar a nossa conversa falando um pouquinho sobre a Rio+20, que desde o início é apresentada como fórum, né, que deve pautar aí a agenda do desenvolvimento sustentável para os próximos anos. E é uma agenda que pressupõe a transição de um modelo tradicional de economia para um novo modelo, que é um modelo de desenvolvimento sustentável, e esse modelo de economia está sendo mais conhecido como economia verde. Eu queria saber do senhor, primeiro, se o senhor acredita que isso de fato vai acontecer, esse tipo de discussão ou algum tipo de conclusão ou encaminhamento para essa discussão de como se dará essa transição para a economia verde, isso vai acontecer durante a Rio+20, e queria saber quais são as suas expectativas para a Rio+20. Bom, a Rio+20 inicialmente era apenas um evento celebratório dos 20 anos da Rio 92. Obviamente que pela gravidade da situação e das crises cíclicas que estão passando o planeta inteiro, que vão desde a problemática econômica até a problemática ambiental e social, nós estamos sentindo que a Rio+20 passou a ser mais do que um ponto de inflexão da civilização humana como nós a conhecemos, passou a ser necessário que fossem apresentadas proposituras para as soluções das crises cíclicas. Na verdade, isso tudo chegou a um ponto, quer dizer, essas crises chegaram a um ponto pelo qual os remédios tradicionais não estão mais sendo eficazes. No caso da crise econômica, os remédios keynesianos e vamos dizer assim, a decadência das moedas conversíveis tem provocado um ponto de interrogação em qual é o futuro da economia mundial. Então, esse vai ser um dos assuntos principais a serem tratados na Rio+20. Outra coisa também que vai ser tratado na Rio+20, de acordo com a temática apresentada pelas Nações Unidas, é o problema da inclusão social. A inclusão social é um dos problemas por vários motivos. Em primeiro lugar, pelo motivo da justiça social e o próprio modelo econômico que permite uma integração de novos consumidores e novas demandas que se criam a partir dos países emergentes, assim chamados emergentes. Os problemas climáticos, por exemplo, que eram em 92, eram oriundos basicamente de um grande país, que era os Estados Unidos. Hoje ele tem uma diversidade grande de fontes de emissão de gases de efeito estufa. Os países emergentes hoje representam praticamente a maioria das emissões dos gases de efeito estufa. De modo que esses problemas todos vão aparecer durante a Rio+20 e, além disso, vai aparecer um problema muito importante, que é o problema de governança. Sim. Seja a governança global, e nesse caso a remodelação das Nações Unidas passa a ter um aspecto fundamental, seja o próprio modelo de governança nacional, regional, porque você vê que como é que está acontecendo uma coisa muito interessante. As associações de países que tenham uma certa homogeneidade estão formando blocos. Até alguns poucos anos você tinha os países desenvolvidos, que é representado sobretudo no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Você tinha por um lado isso e por outro lado você tinha uma grande expectativa dos países que queriam ser partícipes dos benefícios da economia liberal, vamos chamá-la assim. O que está acontecendo agora? Está acontecendo que nós temos uma explosão demográfica que vai até o ano 2050. E nós teremos, além disso, uma modificação enorme na maneira de viver, na maneira de consumir. Perdão, então o senhor acredita que um dos grandes desafios da Rio+20 será a questão da governança, de definir como a governança global terá que se organizar
para dar conta de todos esses fatores nos próximos anos? E aproveito para lhe perguntar como é que o senhor acredita que isso vai acontecer no momento atual de crise, né, econômica global, em que a crise econômica global é o protagonista aí, do mundo nesse momento, né? Como é que o mundo vai se organizar para tentar sair da crise? Será que vai deixar de lado a proposta de um caminho pelo desenvolvimento sustentável? Não, o caminho do desenvolvimento sustentável, esse é permanente, toda a economia já está imersa na pergunta de como atingir a sustentabilidade. Quer dizer, então, sobre esse aspecto, já não há mais dúvida alguma. A diferença entre 92 e 2012 é que as questões que foram levantadas em 1992, elas hoje já estão equacionadas, não eram equacionadas, hoje elas estão equacionadas e existem também as propostas de solução para os impasses criados pelo desenvolvimento como ele foi feito até agora, chamado desenvolvimento marrom, ou seja lá como queira chamar. As propostas aí estão, mas alguns pontos são de fundamental importância e que não estão nem equacionados ainda, nem muito menos os remédios estão presentes ainda na plataforma de soluções. O segundo problema mais sério que nós temos que enfrentar, além das mudanças climáticas, é o problema de água. Ora, o problema de água num planeta que tem 2/3 do planeta cobertos de oceano de água, não estão equacionados, porque o que falta é água doce, e sem contar a água necessária para a agricultura, que é de fundamental importância. Quais são as soluções? Tanto para isso, quanto para o problema das emissões de gases de efeito estufa, a solução é inovação. Inovação tecnológica, inovação, criação de novos artifícios que possam levar à carência de elementos fundamentais, aqueles que são permanentes como demanda e aqueles que virão a ser permanentes como demanda. Então, a nova economia terá que equacionar novos hábitos de consumo. Bom, o senhor citou aí o tema e eu queria aproveitar essa oportunidade. Um outro conceito que está sendo discutido pelos envolvidos, aí, por alguma parte envolvidos na Rio+20, é exatamente o da economia azul, né? O potencial das águas, dos mares, dos oceanos, sobre os quais muito pouco, inclusive, a ciência conhece. E eu queria saber do senhor qual é o peso que o senhor imagina que essa pauta terá na agenda da Rio+20, se é que o senhor acha que vai ter devidamente pouca. O peso. Infelizmente, pouca. Porque qual é o problema básico dos oceanos? No momento tem um problema físico, que é o aumento do nível dos mares devido ao descongelamento tanto do Ártico quanto da Antártica e de várias geleiras que já desapareceram. Então, você tem esse aumento do nível do mar. Mas, além disso, esse aumento do nível dos mares, acoplado às mudanças climáticas, vem provocando distúrbios climáticos gigantescos. Por exemplo, nós já temos furacões em alto oceano que provocam mega ondas em costas e nas costas, inclusive do Brasil. Pela primeira vez na história, nós tivemos um furacão, ou seja, acima de 110 km por hora nas costas de Santa Catarina. Por outro lado, o impacto da acidificação dos oceanos devido às mudanças climáticas é muito grande. Então, nós estamos já com início de impacto em cima, por exemplo, dos bancos de coral que estão desaparecendo, estão ficando brancos. E quando eles ficam brancos, eles estão mortos. E isso provoca, evidentemente, um distúrbio no equilíbrio ecológico, ecossistema, sim, claro. No ecossistema marítimo. Então, existem soluções. O que não existe ainda é uma demanda específica e vamos dizer assim, uma regulagem, que aí nós cairíamos no problema da governança.